Queridos irmãos do ministério, Padre Pedro, Padre Jonas, Padre Neylor, queridos irmãos e irmãs aqui presentes que nos acompanham e também quem está conosco em sintonia através do YouTube. Jesus se apresenta como o pão da vida. O pão é uma necessidade primordial. Assim como o nosso corpo não consegue sobreviver sem o alimento, nossa alma necessita de Cristo. E por mais que a gente possa querer oferecer, e às vezes nessa ânsia de querer suprir esse desejo que a nossa alma tem de Deus, nós tentamos colocar tantas outras coisas no lugar de Jesus, no lugar da nossa fé, e nada disso sacia o desejo e a fome que a nossa alma tem de Deus. Por isso Jesus se coloca como o pão do céu, aquele que alimenta de fato a nossa alma. É Ele que suprime esta necessidade. É Ele que nos alimenta, nos fortalece e nos faz crescer. E a gente percebe, principalmente agora, nesse tempo em que a gente se vê privado da celebração da Santa Missa, se vê privado da comunidade, o quanto Cristo faz falta na nossa vida. E que bom que a gente perceba isso. Só Ele pode suprimir esse desejo que nós temos de céu dentro de nós. E aí nesses tempos em que nós não podemos estar na comunidade, como eu já venho dizendo há outros dias, há mais tempo, a importância de nós nos encontrarmos com Cristo no pão da palavra. Permitir que o pão da palavra seja o nosso alimento e o nosso sustento durante esse tempo de pandemia, esse tempo em que nós estamos privados da celebração comunitária. Outra coisa também que a gente nota nessa leitura que nós escutamos, a igreja sempre soube se reinventar e se aproveitar também das situações de dificuldade para dar um novo ardor missionário para aquilo que é a sua própria missão. Começou a perseguição por causa da morte de Estevão. E o que isso desencadeou? Que a igreja se dispersasse de Jerusalém e fosse para outros lados. Ou seja, aquilo que era a vontade de Cristo, de que a salvação fosse anunciada a todas as pessoas em todo o mundo, a partir da própria perseguição se abre a porta para que a igreja vá em missão e vá ao encontro de outras pessoas. E aí a gente vê, por exemplo, a região da Samaria foi visitada então por Filipe. E diz a leitura que nós escutamos, que depois de tantas coisas que aconteceu a partir da pregação de Filipe, era grande alegria naquela cidade. Ou seja, mesmo no tempo de sofrimento, de perseguição e de restrição, a igreja encontra ali brechas para viver aquilo que é a sua missão. E a missão da igreja vai adiante, leva Cristo para as pessoas e as pessoas enchem-se de alegria, porque Cristo se faz presente na vida delas. Então, como eu dizia e volto a dizer, que nesse tempo a gente possa se alimentar do pão da palavra, que continua nos fortalecendo, nos indicando o caminho, e que essa palavra, que é o pão, que é o Cristo, possa também trazer alegria para o nosso coração e renovar a nossa missão como igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.